Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está vendo o nosso vídeo. Nós estamos aqui mais uma vez no canal Andando com Cristo, fazendo mais um vídeo que Deus colocou no meu coração para trazer esse meu amigo, para falar um pouco daquilo que Deus fez na vida dele. Que muitas vezes a gente passa despercebido o mover de Deus, o Deus transformando, e Deus ainda continua operando sinais e maravilhas, transformando vidas. Então eu trouxe esse amigo meu para estar dando um breve testemunho daquilo que Deus fez na vida dele e que ele pode fazer na sua vida. Então eu passo a palavra para o diácono Patrick e ele vai estar dando uma saudação e falando com vocês. Boa tarde, graça e paz, né? Como é que vocês estão? Boa tarde, bom dia ou boa noite, né? Dependendo do horário que vocês estão vendo. Rodrigo, aqui eu vou falar um pouco, né? História de vida, um breve testemunho que Deus fez sobre a minha vida. Eu vou deixar uma passagem que foi aonde que foi uma mudança, uma chave de mudança de entendimento sobre a minha vida. Ela se encontra no livro de Jó 42, versículo 5. Ouvir dos meus ouvidos, ouvir, mas agora te veem os meus olhos. Rodrigo, essa passagem ela é interessante, que quando fala ouvir com meus ouvidos, quantas das vezes eu ouvi as pessoas falando de Jesus comigo e eu não entendia, quantas vezes as pessoas falavam de Deus, mas muitas vezes não transparecia aquela realmente que Deus é esse, que essas pessoas me mostraram para mim, que muitas vezes eu não entendia. Mas a outra parte fala, mas agora te veem os meus olhos. E quando eu verdadeiramente encontrei Jesus, hoje eu conheço esse Deus que as pessoas me diziam. Eu vou falar um breve testemunho aqui sobre a minha história de vida. Eu sou de Timóteo, natural de Timóteo, Minas Gerais. Rodrigo, meu amigo de infância, de longa data, veio para Itabira primeiro, converteu, casou, tem sua filha, né? E eu fiquei no mundo, lá em Timóteo, era usuário de droga, bebia muito, e certa vez Deus permitiu que acontecesse um fato. Através desse fato eu tive que ir para Betim. Em Betim fiquei lá um tempo. Foi quando que o Rodrigo, Deus usou a vida do Rodrigo para me convidar para ir para um encontro. Eu lembro que eu estava dentro do carro dos apóstolos, liguei para minha mãe, falei com a minha mãe: seu mãe, estou indo para um encontro, não, estou indo para um acampamento. Minha mãe falou assim: ah, que bom e tal. Só que os apóstolos, depois eles me contaram, eles falaram, rindo, né? Você está indo para o matador. Realmente, eu fui para um matador. Esse que transformou a minha vida. E nesse encontro foi maravilhoso, foi tremendo, muitas coisas boas aconteceram ali. Só que quando tá ali no encontro é tudo maravilhoso. Maravilhoso. E quando acabou o encontro, eu tive que voltar para Betim. É aonde que muita coisa começou a acontecer. E eu fiquei vindo Tabira, Betim. Aconteceu que saiu 2 vagas de emprego. Uma em Betim e a outra aqui em Tabira. Como eu já estava em Betim há tempo e nunca saía nada, quando surgiu essa vaga de emprego em Tabira, eu pensei: eu vou para Tabira. Às vezes pode ser Deus. Chegando aqui em Tabira, onde tudo fez sentido, onde o agir de Deus começou a ser maravilhoso na minha vida. Uma certa vez eu estava no culto, parece que foi pregado a história de Abraão. Sai da tua parentela por eu irei te fazer pai de nações. Eu cheguei aqui em Tabira, fiquei morando na casa do Rodrigo, da Carla, acho que foi mais de um mês. Só sei que depois, dentro de uma semana, fomos alugar um apartamento. Se eu não me recordo, foi no domingo ou na segunda. Eu aluguei esse apartamento. No outro dia, a igreja me abraçou, os pessoal me mobiliaram meu apartamento todo. A única coisa que faltou foi a geladeira. Eu trabalhava com uma menina que ela chamava Vanilda. Ela virou pra mim e falou assim: Patrick, pode ir em tal pessoa que ela vai vender essa geladeira pro você. Eu falei assim: mas Vanilda, eu não conheço ninguém. Ele pode ir lá, ele vai vender por você. Chego nesse rapaz,
eu sem condições e tal, conversei com ele, ele me vendeu essa geladeira e me pagava da forma que eu quisesse. Só que nesse processo, eu tenho uma frase que o processo te fere, mas ele também te cura. E nesse processo foi aonde que eu comecei a caminhar, comecei a buscar Deus e fui conhecendo Deus. Só que no meio dessa caminhada, eu caí, eu sempre falo que eu caí às 3 sexta-feiras, as minhas últimas 3 sexta-feiras. Da onde que o Rodrigo, na última sexta-feira, chegou em casa, lá na minha casa, por volta das 11 horas da noite. Bateu o interfone, eu já estava bêbado, drogado. Ele bateu o interfone e queria conversar comigo, porque eu não atendi o telefone. E toda sexta-feira, dentro dessas 3, eu não atendi. Aí eu abri para ele, não queria abrir, né? Mas abri. Eu lembro que ele chegou, foi conversar comigo, conversando. Teve uma certa hora que ele escorou na janela. Quando ele escorou na janela, ele falou para mim um fato determinante, foi onde que realmente vi que Deus estava comigo e aonde ia ser uma mudança realmente de vida. Foi que ele virou e falou: Patrick, não tem como você servir aos 2 deuses. Ou você serve a Deus, ou você serve ao diabo. Ou você está no mundo, ou você está na igreja. A escolha é sua. Independente da sua escolha, eu vou ser seu amigo. Mas olha o que Deus fez na sua vida. Eu olhei pro lado, vi que ele estava chorando. Eu olhei assim, eu falei assim: cara, olha onde eu moro, num apartamento bacana, todo imobiliado. Realmente, virei pra ele e falei que dali pra lá nunca mais eu iria beber. Início eu bebia, fumava. E pra... Foi 16 anos fumando. 16 anos. Comecei a fumar com 16, parei com 31, 32 praticamente. E eu falo que o processo ele é complicado. Que é onde que várias vezes eu tive muitos amigos anti-moto. Nesse processo Deus fez uma peneira, foi peneirando. Hoje eu vejo que eu tenho verdadeiros amigos e irmãos em Cristo também. E nesse processo ainda eu chegava em casa buscando a Deus, reclamava com Deus: ô Deus, o que está acontecendo? O Senhor não me dá uma esposa, não parei de fumar. E brigando mesmo, cheguei em casa discutindo com Deus mesmo. Um certo dia, eu só sei que o apartamento estava todo fechado. Aí veio uma brisa leve, virou para mim e falou assim: calma, olha da onde que eu te tirei. Da onde que eu te coloquei. As coisas é no meu tempo e não no seu tempo. Ali eu comecei a chorar, já foi de alegria, que eu sabia que coisas boas iriam por mim. Aí teve uma certa vez também que eu queria, na época de carnaval, eu queria descer para Timóteo. Falei com o Rodrigo: vou descer para Timóteo porque eu quero evangelizar, tal. Aí ele: não, rapaz, com vergonha, você vai para acampamento. Começou a falar comigo. E nisso eu concordei com ele, fiz um propósito com o Senhor. Fiquei um mês sem comer feijão, que eu gosto demais de feijão. Fiz um propósito com Deus para me parar de fumar. E nisso, quando eu fui para o acampamento, eu falei com o Senhor que eu queria sair desse acampamento sem fumar. E quando no último dia do acampamento, eu revelei para as pessoas que hoje eu entrego meu jejum, meu propósito com Deus, que foi até o tropeiro, eu quero sair daqui parando de fumar. E saí de lá sem fumar. E a primeira semana cá fora, onde foi muito complicado, que é cá fora que a gente vê mesmo, né, as lutas. Eu lembro que eu fui pegar um cigarro, colocar um cigarro na boca, veio uma voz dentro de mim falando assim: foi você que me pediu? Por que você está fumando? Isso não te pertence mais, pode jogar isso fora. Aí dali pra lá já vão fazer 3 a 4 anos que eu parei de fumar. E parando de beber também. E na caminhada eu fui pedindo a Deus. Eu virei pro Rodrigo depois de um tempo e falei assim: eu quero batizar. Foi dia 26 de setembro. Foi o meu batismo, em novembro. Batizei. Aí já fui consagrado diácono na igreja. Eu lembro que num papelzinho do encontro fiz um pedido para Deus que eu queria casar e ter filhos. Hoje já estou indo para fazer 2 anos de casados. Tenho um filho de 9 meses, lindo, maravilhoso. Isso foi que Deus fez na minha vida. Ele transformou minha vida da água para o vinho. Onde muitas pessoas, muitas das vezes, me consideravam um cara que
não ia pra frente, um cara que valia nada, um desacreditado. Até mesmo dentro da minha própria família, muitas pessoas não acreditavam que eu iria mudar. Mas Deus mudou a minha história. Eu não sei você, hoje, como você está. Eu só posso falar para você que você tem um Deus que Ele te olha, Ele tem um propósito na sua vida. Você tem que estar disposto a viver esse propósito. E da mesma forma que Deus mudou a minha vida, Ele pode mudar a sua. Acredita, ainda não é o fim. O fim é determinado por Deus. E quando Ele não falar, acredita que Ele pode mudar a sua vida. Deus pode mudar a sua história, como Ele mudou a minha, mudou a de Rodrigo e mudou de várias outras pessoas. E se aqui é só mais um testemunho de uma pessoa que estava realmente no fim do poço, que hoje eu não falo a verdade, nem era para mim estar aqui, ou era para mim estar morto num caixão. Quantas vezes minha mãe chorando, e as pessoas falavam que queriam me matar, ou então na cadeia. Hoje eu estou aqui para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. E da mesma forma que Deus pôde fazer na minha vida, e Ele tem feito, eu vim pela dor, mas hoje eu estou pela graça, pelo amor do Senhor Jesus Cristo sobre a minha vida. Falar que é fácil, não é fácil não, porque a carne ainda grita, os desejos da carne ainda vêm, mas hoje eu sei que eu tenho um Deus vivo, soberano sobre a minha vida, e que é Ele que me governa. Não é feita mais a minha vontade, mas sim a vontade dEle sobre a minha vida. E que a vontade do Senhor também seja feita sobre a sua vida. Como Jó viveu várias tribulações, Deus deu um testemunho dele, quando falou para Satanás: está vendo meu filho Jó? Que é um homem íntegro, correto, que Deus possa dar testemunho de nossas vidas. Às vezes nós passamos por problemas, dificuldades, achamos que é o fim, mas não, é Deus apenas nos testando, sabendo que nós pode ser fiel, correto e íntegro, e fiel à palavra dele. Amém? Estou passando para vocês, agora eu vou passar para o Rodrigo aqui, só deixar o meu breve testemunho e deixar para vocês: acredita que Deus é fiel. Ou a fé é o tamanho de um grão de mostarda, ela pode mudar uma montanha. Acredita que Deus vai mudar a sua história. Amém? Amém. Então, meus queridos, senti de Deus no coração para trazer o Patrick, para estar contando um pouco a história dele. Hoje o Patrick ele tem ministrado em algumas cidades a respeito não só do testemunho dele, mas da palavra de Deus, daquilo que Deus transformou a vida dele. E a gente muitas vezes questiona: Deus não faz mais milagre, Deus não faz isso no passado. Gente, a gente tem que observar e prestar atenção nas pequenas coisas. Isso é um milagre. Só quem já passou por um vício de cigarro sabe o quão desafiador é uma pessoa largar esse vício. Até por mais de 10 anos ficou nesse vício. Para a honra e glória de Deus, Deus, o Senhor, libertou ele. Igual ele falou, às vezes a vontade da carne vem, porque a gente está nesse corpo corruptível ainda. Então vai vir. Mas o que determina é quem é o Senhor da nossa vida e quem governa a nossa vida. Isso que determina todas as coisas. Porque aquilo que governa as nossas vidas, eu faço a vontade dele, se é a vontade de Jesus ou se é a vontade do mundo. Porque a palavra de Deus fala o seguinte, que o reino dos céus é tomado à força. Então, embora a situação que você esteja passando, você acha que não tem força, pode achar até que seja uma situação até impossível aos olhos humanos. Eu venho te falar nessa tarde que essa situação impossível é a melhor, é a que Deus gosta de pegar e transformar, para mostrar para nós que o impossível para Deus não é nada. Então fica nessa palavra, fica com esse breve testemunho do meu amigo Patrick. Eu acredito e creio ainda que Deus transforma, Deus salva, Deus cura, Deus restaura casamento, Deus restaura a união de pai com filho. Deus ainda faz os sinais e maravilhas. Cabe aos nossos olhos enxergar isso. Muitas vezes as rotinas do dia a dia nos engolem e a gente passa despercebido até por um canto de um pássaro, uma árvore, a gente não consegue ver a beleza da natureza, porque a rotina acaba nos engolindo, mas Deus ainda opera sinais e maravilhas. Assim como Deus operou na vida do Patrick, eu também acredito que Deus vai entrar com alívio sobre a sua vida agora. Basta somente você posicionar. Eu me posiciono, Deus. Não tenho força, mas eu me posiciono. Me sustenta. Que Deus vai te sustentar. Então fica com Deus. Um grande abraço. Este é um canal que nós estamos fazendo para poder fazer coisas reais, né? Coisas sem efeito, coisas do dia a dia mesmo que acontece.
E eu peço que você compartilhe esse vídeo, você se inscreva, dá um like, comente, interage com nós também vamos estar interagindo com você nos comentários. Tá bom? Deus abençoe, fique com Deus e que o Senhor possa trazer uma cura, salvação e libertação na sua vida, na vida do seu ente querido, no nome de Jesus. Amém?